Jesus, nessa noite, Senhor, Amém. queremos ser usados por Ti. Ajuda-nos, Pai. Amém. Guarda cada um dos irmãos que aí estão. Seja com esse instrumento, para que ele não sufoque a Tua palavra, para que ele não venha bloquear a Tua palavra. Que a Tua palavra seja lançada nos corações de cada um dos irmãos, amados irmãos e irmãs da igreja em Parnaíba e Maranguape. Guarda, Senhor, cada uma das Tuas igrejas espalhadas por esse imenso planeta. Senhor, nós te pedimos perdão pelas falhas cometidas nessa semana, hoje, no mês passado, nesse ano, em todas as nossas vidas. Confesso a Ti, Senhor Jesus, os meus pecados, que são muitos. Guarda-me, livra-me do mal. Usa-me a mim. Tudo que eu tenho aqui na minha frente são anotações e rabiscos. Rabiscos os quais o Senhor pode ou não pode usar. Direciona-me, Senhor. Não sou nada, não sou ninguém. Sou apenas um servo Teu, que depende de Ti. Ó, que clama a Ti, que tem clamado dia e noite, para que o Senhor possa continuar tendo misericórdia de nós. O que é importante, não vender o direito de primogenitura. Os 3 aspectos da primogenitura. Mudar nossa prioridade. Aperfeiçoamento de ministro na sexta semana. Nova aliança, um primogênito. O viver de um filho primogênito de Deus. Na terça-feira, falou-nos para que serve, para quem é o ministério da nova aliança. Na terça-feira. Terça-feira nos mostrou esse item muito importante. Nos mostrou que o ministério de João não é para os que estão relaxadamente na igreja, vivendo uma vida espiritual sem compromisso. Não é porque estamos em casa, vendo as reuniões online, que devemos agir de qualquer maneira. De maneira inconveniente, de maneira relapsa. Isso foi na terça-feira. Outro ponto muito importante, que foi na sexta, mudar a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade agora, hoje? O aperfeiçoamento de um ministro da nova aliança. O viver de um filho primogênito. Senhor Jesus, nesta porção da palavra, ela nos esclareceu que a nossa prioridade precisa ser a vinha do Senhor, o qual é o nosso trabalho principal hoje em dia. Isso na sexta-feira. E nós terminamos com uma oração. Todos os irmãos oraram. No aperfeiçoamento de um ministro da nova aliança, no domingo, o viver de um filho primogênito de Deus. Qual é a nossa prioridade? Mais uma vez, o irmão pergunta. Em Mateus 12, 46, 50, diz assim, 12, 46, 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora para falar. E ele disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. Porém, ele respondeu, ao que trouxera o aviso. Quem é minha mãe e quem são? Minha mãe, meus irmãos. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Submeteu nossos planos, nossos sonhos à vontade de Deus. Isso deixou bem claro. Essa é a nossa prioridade hoje em dia. Senhor Jesus nos mostrou o desejo de Deus para nós. Página 21 do Alimento Diário, a primeira
primeira semana. Deus deseja que vivamos unidos com Cristo. Vivamos no Espírito. Quanto mais vivemos no Espírito, mais conheceremos o Senhor e mais o Senhor nos conhecerá. Naquele dia, o Senhor será muito rígido com os seus filhos, que somos nós. Mas hoje, ele é muito misericordioso. Haverá um dia que essa misericórdia vai acabar, vai ser semana que fala que são estes que o Pai procura. Louvado seja o Senhor. Espero que os irmãos tenham lido João 4:23, que o Senhor, todas as situações, para nos ensinar, para admoestar. Espero que os irmãos tenham anotações, tenham caneta e papel na mão e estejam de prontidão para anotar, usurpar, e que os irmãos possam continuar orando e intercedendo pelos preletores que na igreja em Parnaíba se levantaram, para que eles não venham a tropeçar. E se eles por acaso tropeçar, que eles possam ser levantados pelo Senhor. Senhor Jesus. Pedro foi aperfeiçoado pelo Senhor, de um homem rústico, que cheirava a peixe, e tempos depois passou a exalar o bom perfume de Cristo. O mistério constitui um interessante objeto de estudo, sendo um dos discípulos mais fascinantes. Ele era declaradamente devotado ao Senhor, por quem esteve sempre disposto a morrer. Claro que podemos questionar muitas atitudes, mas Pedro era radicalmente comprometido com o Senhor Jesus. Precipitação. E no final, Pedro achou que não servia para Deus. Mas louvado seja o Senhor pelo encorajamento de Jesus e a sua ressurreição, ele foi recuperado, tornando-se um líder importante no início da obra do Senhor. Em Marcos 16:7 diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como vos disse. Marcos, isso está em Marcos, não é isso? Marcos 16:7. Senhor Jesus, deixa eu conferir aqui. O ser humano é falho, muito falho. Marcos 16:7. Amém. Louvado seja o Senhor. Marcos 16:7. Senhor Jesus. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia. E lá o vereis como ele vos disse. E a Pedro? E a Pedro representa todos nós. E a Charles, a Wesley, e a Cristiane, a Jacinta, ao França, ao Ivo, ao Tiago, ao Antônio, ao Jailson, a Kênia, irmã Genésia, Amém. Filho, João Pedro, Noemi, Rebeca, irmã Maria, representa todos nós.
Senhor Jesus, Deus nos convida a ser um ministro da nova aliança. Não importa a sua situação no passado, não importa o que você fez ontem, se você negou a Cristo 3 vezes, ou 6, ou 10. Senhor Jesus. Mateus 4,18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Me arranja um pouquinho d'água. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, ele passou na oficina do irmão Charles, lá nos primórdios. Ele passou no barco do irmão Wesley. Ele passou no barco do irmão Ivo, da irmã Adriana. Ele passou lá na Emater. Alcançou esse cristão maravilhoso. Um tição tirado do fogo, igual eu. Ele passou no nosso barco e nos chamou para segui-lo. Amém. Oh, glória. Por isso que eu e você estamos aqui. No versículo 21 nos mostra: ó Senhor Jesus. Passando adiante, e outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, chamou-os. Senhor Jesus. O ministério de João é o ministério de consertar as redes. Havia furos, rompimentos nas redes, que precisavam ser consertados. Existem furos hoje a ser consertados? Mateus 17, do 1 ao 3. Senhor Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. A transfiguração aconteceu em algum ponto do Monte Hermon, a cerca de 3.000 metros de altura, a 20 quilômetros de Cesareia de Filipe. Jesus ofereceu a alguns discípulos, os mais íntimos, uma antevisão da exaltação futura do Senhor e do pleno estabelecimento do seu reino. Jesus foi visto em sua forma glorificada. Moisés compareceu representando a antiga aliança e a promessa da salvação, que dentro em breve seria cumprida no sacrifício de Jesus. Notem, amados irmãos, a importância desses 3 apóstolos. Mais especificamente, Pedro e João. Em Mateus 20, do 20 ao 23. Senhor Jesus. Em Mateus 20, do 20 ao 23, diz assim: então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Ó Senhor Jesus, você pode beber esse cálice? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
A mãe de Tiago e João pediu a Jesus que em seu reino seus 2 filhos se assentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Estudando a palavra adequadamente, nós percebemos quem estava por trás desse pedido. O Senhor respondeu, então, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E eles afirmaram, podemos. No versículo 23, então ele lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim concedê-lo. É, porém, aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Jesus usou aqui uma metáfora, ele usava muitas metáforas, muitas parábolas. Eu acho isso maravilhoso. Bastante conhecida, essa metáfora é bastante conhecida dos judeus no Antigo Testamento. Isso está lá em Salmo 75, 8. Os irmãos podem anotar Isaías 51, 17 e 23, Jeremias 25, 15, 28, 49, 12, 51 e 7. A metáfora está quase sempre, essa metáfora está quase sempre associada ao juízo e à ira de Deus contra o pecado. A expressão hebraica beber o cálice significa compartilhar do destino de alguém. Assim, o cálice refere-se ao castigo divino que Jesus teria de receber em lugar de cada ser humano. O batismo é outra figura de linguagem que, assim como o cálice, explica o sentido do sofrimento e morte do Senhor. E isso está em Lucas 12:50, Romanos 6, do 3 ao 4. Jesus demonstra mais uma vez a sua absoluta divindade ao revelar que conhecia o destino dos discípulos, mas que não podia usurpar a autoridade do Pai. Assim, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Isso está em Atos 12, 2. O que nós ganhamos aqui, irmãos? Nunca tente usurpar o lugar de Deus nas decisões que cabem a Ele. No serviço do Senhor, não deve haver disputas por posição e hierarquia. Senhor Jesus nos livra disso. Já que haveria um traidor, isso Lucas, deixa eu dar uma olhada aqui, Lucas 22. Lucas 22, que diz... Lucas 22, 19 ao 24. Tomando um pão, tendo dado graças e o partiu, e lhes deu ao discípulo, isto é, o meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, todos tomou o cálice, e dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Já que haveria um traidor no grupo e que o líder estava prestes a ser preso e morto, os demais quiseram aproveitar o momento para definir quem era que ia mandar. O mais importante, e para continuar essa obra, que eles achavam obra revolucionária do Mestre. Os discípulos, os irmãos podem notar que ainda não estavam convertidos, tão convertidos ainda. E não entendiam a amplitude da obra de Jesus Cristo. O termo discussão, no original grego, é contenda. Isso tudo na ceia do Senhor, na quinta-feira, poucas horas antes de irem ao jardim do Getsêmani. E o que o Senhor disse? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, servo, escravo. Isso está nos capítulos seguintes, que falou a respeito disso. Os irmãos podem conferir depois. A grandeza, irmãos, não consiste em governar sobre outros, mas em lhes servir. Louvado seja o Senhor por isso. Que isso possa nos fazer refletir sobre como estamos agindo na vida da igreja. Amém? Agora eu gostaria de falar aos irmãos algo que está em 2 Timóteo,
4:5. Primeira Timóteo 4:5. 2 Timóteo 4:5. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quem achou pode ler. 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Senhor Jesus. Amém. Sobriedade. Prestem muita atenção nessa palavra, irmãos. Significa moderado. No comer, no beber e no falar. Que não está alcoolizado, segundo Aurélio. Austero. Amém? Senhor Jesus, essa é a palavra que mais os irmãos devem estar atentos nesses últimos dias. Sobriedade. Significa que todos os nossos sentidos estão plenos, funcionamento, estão funcionando bem. Percepção, estamos apercebidos. Capacidade de compreender as coisas, de falar, entender tudo o que se passa ao nosso redor. Sobriedade, prudente, sensato. Senhor Jesus, estamos vivendo dias difíceis, com toda a ansiedade que ela pode nos causar, por causa dessa situação que se abateu por todo o globo. Isso nos mostra algo que devemos, irmãos, atentar bastante, pois essa situação mostra que está muito próximo o grande dia do Senhor. Mas enquanto os habitantes de toda a terra atingidos por essa situação, o que o cristão, nós cristãos, temos esperança não posta em coisas desse mundo, nem nessa terra. A esperança está posta no reino celestial, nas coisas eternas, que são essas coisas eternas, as coisas espirituais. Por que na Bíblia fala tanto essa palavra? Porque tem tudo a ver com o final dos tempos, irmãos. O que a sobriedade traz? Observação, atitude, postura com tudo que está acontecendo. Uma pessoa sóbria, amados irmãos e irmãs, é uma pessoa alerta, é uma pessoa que não está desvinculada do que ocorre ao seu redor. Essa pessoa não está desatenta. Sobriedade tem a ver com atenção, alerta, vigilância. Por que, amados irmãos, há essa necessidade hoje? Tanto Jesus, no seu ministério, como o apóstolo Paulo, no seu ministério, ele traz essa palavra de sobriedade. Várias vezes tem um sinônimo de vigilância e atenção. Porque a vida cristã, ela é uma jornada, uma caminhada. E quando começamos a caminhar com Cristo, quando foi? Quando você e eu nos entregamos a Cristo. Quando esse evangelho chegou a mim e até você, chegou também uma pessoa viva. Cristo é o próprio Deus, encarnado. Não é uma religião, uma filosofia, uma força de expressão. Não. Fomos separados antes da fundação do mundo. Isso está em Efésios 1:4. Tudo isso faz parte do plano eterno de Deus, amados irmãos. Nenhum fio de cabelo cai sem o conhecimento de Deus. Até mesmo essa situação que eu me recuso a falar o nome, triste, que estamos vivendo, faz parte do plano de Deus. Faz parte. E também da palavra de Deus. Por que estou falando isso agora?
Porque essa situação, se nós, irmãos e irmãs, não tomarmos cuidado, ela vai nos distrair do propósito pelo qual eu e você fomos chamados, fomos separados. No hebraico, separado significa nazireu. Nos evangelhos e nas epístolas, irmãos, o Senhor fala para nós que muitas coisas nos distraem. Que possamos ter sobriedade, irmãos. Sobriedade. Mas a sobriedade espiritual. Amém? Tudo que se relaciona ao reino celestial, nós devemos estar atentos. Notícias, problemas políticos, essa mureba, que eu me recuso a chamar o nome, que apareceu, não tem cura, e ela tem vários efeitos psicológicos, psíquicos. Tem mais de 8 coisas agrupadas a esse demônio que foi lançado no mundo. Mais de 8 itens, que não vou falar aqui no momento, que não interessa. O que interessa é que os irmãos, iluminados pelo Senhor, possam estar sóbrios nesse momento. 3 meses? Para nós? Para irmãos tem 4 meses. Para alguns tem 18 meses, não sei. Chamam isso de um nome bonito, lockdown, o que é a tradução específica para prisão domiciliar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Se a gente olhar agora, na igreja em Parnaíba, mais ou menos começou 14 de março para nós essa situação. Se formos olharmos esse 14 de março, de 14 de março até agora, esse momento, esse tempo que você passou na sua casa, enclausurado, foi bem aproveitado, irmãos? Você aproveitou bem? Ou foi mal aproveitado? O que você fez para subir de nível? Nível espiritual. Você estudou a Bíblia? Leu livros preciosíssimos que a editora disponibiliza para cada um, inclusive em PDF, livro de R$40 em PDF, de graça. Venha ao teu reino, um livro caríssimo. Uma vez determinado irmão disse que tinha vontade de ler, aí eu disse, poxa, está aí a sua oportunidade. A minha situação não é diferente da dos irmãos. Eu não tenho um ganho fixo. Eu vivo pela misericórdia do Senhor. E se os irmãos forem no meu quarto, vão ver pilhas e pilhas de livro. Livro de R$250, que eu passei horas e dias para pagar. Enfrentei críticas da minha esposa várias vezes. Você vai botar esse livro aonde? Livros em PDF de graça. O que você está investindo esse tempo? Esse tempo todinho dessa situação? Indo da cozinha para a sala? E voltando da cozinha mais pesado do que foi? Graças ao Senhor Jesus Cristo, eu e minha esposa oramos mais do que nunca. Lemos livros espirituais, estudamos a Bíblia ao amanhecer e ao anoitecer. Antes eu lia só pela manhã, agora estou lendo todo dia. O dia todo. Culto familiar em casa. Todos os dias. Claro que estamos acompanhando a situação mundial, que mais parece um mercado, um bazar grego. Ninguém se entende. Notícia disso, notícia daquilo. Mas quando você for acompanhar a situação mundial, amado irmão ou irmã, tente acompanhar ancorado na palavra de Deus. Para não cair da distração e nem ser enganado. Que possamos estar sóbrios e atentos para tudo o que acontece dentro do ponto de vista espiritual. Porque nós que somos filhos de Deus, nós temos que compreender a vontade de Deus. Senhor Jesus. Efésios 5:14. Quem achou pode ler
Se você for mais rápido, é bom que pode remir o tempo aqui nessa situação. Efésios 5:14. Senhor Jesus. Efésios 5:14 fala: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Senhor Jesus, essa porção da palavra, amados irmãos, mostra que a questão da perda da sobriedade tem a ver com aquilo que já falei logo no início. Embriaguez, onde você perde os sentidos, ou o sono, você passa a dormir. Desperta, ó irmão da igreja de Ipanema que dorme. Na verdade, amados irmãos, todos os dias nós temos que ser despertados, estar antenados, conectados. Mas com o quê? Com essas geringonças? Com o YouTube? Instagram? WhatsApp? Facebook? Televisão? Os pingos não sei das quantas? A Débora não sei das quantas? Digo isso porque eu tenho uma pessoa que eu gosto de ver. O que você está conectado? Com o quê? Joguinho? Brincadeirinha nessas mídias sociais? Nessa geringonça que a gente está falando aqui, que graças a Deus está sendo usada para propagação do evangelho? Definitivamente não. Nós temos, amados irmãos e irmãs, que estar antenados com o reino celestial. O trono do Deus vivo. Nosso espírito tem que estar ligado. Nós temos que estar encharcados de oração, desesperadamente aos pés de Jesus Cristo, definitivamente, o Filho do Deus vivo. No versículo 15 de Efésios diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Senhor Jesus, não sabemos quando, nem Jesus disse, mas Jesus é tão maravilhoso que ele não fala o dia, nem a hora que vai acontecer o grande dia, mas nós podemos conhecer os tempos. Esse tempo atual é o tempo do fim. Que possamos usar o nosso tempo de uma maneira sábia. Orem, estejam conectados com Cristo. Liguem para os irmãos. Essa semana eu passei momentos tristes. E quando um irmão foi na minha casa, foi o maior dia da minha vida. O irmão sabe a quem eu estou falando. Leiam a Bíblia, irmãos. Estudem a palavra, irmãos. Leiam os livros espirituais. Procurem biografias de grandes homens. David Brainerd, John Wesley. Peça ajuda aos irmãos que achem em PDF essas coisas. Também tem os livros da editora Árvore da Vida. Tem irmãos que estão com uma biblioteca em casa, à disposição. Podem abrir, leiam com cuidado, façam anotações, depois coloquem de novo, ou comprem. Estudem a Bíblia, irmãos, para que vocês não venham a cair. Os dias são terríveis. Não venhamos a cair em tentação, irmãos. Irmãos, orem uns pelos outros. Obrigado pelas orações de cada um. Os irmãos que me pediram perdão, eu não tenho nada contra esses irmãos. Eu amo os irmãos. Os irmãos sabem a que eu estou falando. Muitas vezes, eu falho por excesso de zelo. Como um pai, me sinto como um pai de vocês. Quem dera eu tivesse filhos tão maravilhosos como vocês são. Tenho filhos maravilhosos, sim. Um deles está assistindo. Graças ao Senhor, nós estamos aqui, na vida da igreja. Se eu não tivesse na vida da igreja, eu não sei o que seria de mim. Que os irmãos possam refletir nessa situação. Se Cristo permitir,
eu farei uma segunda parte dessa mensagem de hoje. Em nome de Jesus, que cada um tenha uma noite tranquila, que o vento possa soprar suavemente no seu rosto e que possa lhe curar de todos os males psíquicos, físicos e espirituais. Amo cada um de vocês, irmãos. Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque quando ele deu início na sua palavra, ele mostrou claramente o que o Senhor quer fazer com seus ministros, né? E aí o irmão mostrou a questão de Pedro, né? Como era Pedro e a transformação do que ocorreu, né? Um Pedro antes e um Pedro depois, né? Senhor Jesus. E é assim, irmãos, na vida de Pedro e na vida dos apóstolos foi assim. Deus, ele nos convida para sermos seus ministros, né? Ele nos convidou para sermos seus ministros. E devemos fazer como os discípulos, prontamente aceitar e seguir, né? Seguir o Senhor, né? E sermos esses ministros, né, dessa nova aliança, né? Senhor Jesus. E temos que deixar imediatamente as nossas coisas. Uma das coisas que os apóstolos e profetas fizeram, profetas do Antigo Testamento. Os apóstolos fizeram foi deixar as suas atividades, né, as suas coisas, para servir o Senhor, né? Devemos estar atentos a isso, né, irmãos? A deixar as nossas coisas, entre aspas, né? Porque o Senhor está nos chamando, né? Aliás, o Senhor já nos chamou, né? E como ministros, né, devemos estar engajados nessa missão que o Senhor deu para nós, né? Eu anotei alguns pontos aqui e eu queria compartilhar com os irmãos acerca disso, né? Que me tocou, né? Devemos consertar imediatamente as nossas redes. Se tem algo realmente, se está passando algum peixe pelas nossas redes, nós devemos consertá-lo. Devemos estar atentos a isso, né? Para que nós sejamos esses remendadores, né, de redes, né? Sabemos onde é as situações e a gente está fechando, tapando as brechas, né? Senhor Jesus, né? E como ministros, né, no serviço do Senhor, né, ele mostrou que essa situação o Senhor nos coloca não é para sermos o tal e nem deve haver disputas entre nós, né? Nós devemos ser esses ministros que encorajam uns aos outros, né? E está ali pronto para amparar uns aos outros, né? Mediante a sua palavra, né? Ó Senhor Jesus, e ele mostrou um dos pontos aí que a nossa grandeza é servir, né, irmão César? Amém. Nossa grandeza é servir, né? Servir o Senhor, né? Verdade. Para isso, ele mostrou que nós não devemos servir de qualquer maneira, nós temos que ter sobriedade, né? Uma palavra que foi muito enfatizada aí, sermos sóbrios. Né? E sóbrios, né? É uma situação de sermos organizados, discipulados, sermos pessoas que estão cheios do Espírito, né? Buscando fazer a vontade do Senhor, né? São pessoas que estão atentas, pessoas que estão não agem de maneira exacerbada, né? Eles agem com harmonia, né? Cheios do Espírito, né? De Deus, né? Senhor Jesus. Né? E no final aí o irmão César mostrou as situações que hoje nós vivemos, né? Essa situação de pandemia, de crise, de isso e de achismo, eu acho aquilo. Então, muitos ministros hoje perdem a sua visão, voltando a sua visão para essas coisinhas as coisas desse mundo.
Nós devemos estar atentos a isso, né? O evangelho do Senhor tem que avançar, nós devemos estar atentos à pregação, cuidar dos irmãos, né? Ser cuidados, nós devemos ser esses ministros que acolhem e que são acolhidos pelos irmãos, né? Porque a igreja é um corpo, né? E esse corpo tem que estar ajustado. E o Senhor quer nos tornar esses ministros maduros, né? Então, através da sua palavra, o Senhor vem nos transformando e nos moldando. Sejamos essas pessoas úteis ao Senhor, né? Palavra, irmãos, palavra e oração são itens essenciais ao qual o irmão César afirmou no final. Palavra e oração. Palavra e oração. Irmãos, eu vou repetir de novo. Palavra e oração. Jesus é o Senhor. Irmão, quando nós olhamos para essa tela do computador, do celular, a gente vê aqui que a frase do título da mensagem: são estes que o Pai procura. Esses 13 irmãos que estão na comunhão, são estes que o Pai procura. Ele quer nos aperfeiçoar diante dessa união, ele quer nos aperfeiçoar, embora sendo, né, por essa via, mas o Senhor quer nos aperfeiçoar em casa. Nós vimos que Pedro foi aperfeiçoado. Quem era Pedro? Pedro era um homem precipitado. Nós temos isso. Ele era um homem impulsivo, ele fazia as coisas antes de pensar. Ele estava com Deus e Deus aperfeiçoando ele. Muitas vezes a gente vê só Pedro, mas a gente vê que João também foi trabalhado por Deus. O que foi que Deus falou? Disse que deu o nome para João, Boanerges, né? É filho do trovão. Filho do trovão é uma pessoa estourada, intolerante. Esse era estourado. Você viu que ele, quando a mãe dele, de João, foi falar para Jesus, para arranjar um lugar para Tiago e ele, um do lado e outro do outro. Ali foi iniciativa deles, talvez. E quando, aqui em Lucas, ele fala que, Senhor diz, que o Senhor falou, ele era filho do trovão. Veja o que é que o João queria fazer, lá em Lucas. Disse-lhe João: mestre, vi um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Aí lá em mostra, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Veja só que isso. 2 cidadãos, né? Iria descer fogo do céu para consumir aqueles homens. Aí você vê que eles foram aperfeiçoados. Aí te mostra, irmão, que na vida da igreja tem os Pedros, tem o João. Mas o Senhor está aperfeiçoando nesse viver. Ele quer nos aperfeiçoar porque ele quer. Posso contar com você? Se você disser sim, amém, deixe e Cristo lhe aperfeiçoe, irmãos. E é no viver da igreja, é nessas comunhão que nós somos aperfeiçoados. É o Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Em Efésios, o irmão César leu 5,14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo te iluminará.
Louvado seja o nome do Senhor. Os tempos é de estar acordado. O Senhor nos falou através do irmão César, como ministro, nós não podemos nos distrair. Tem muitas coisas que para nos distrair, mas o Senhor tem nos alertado. E uma maneira de não estar distraído, irmãos, é estando na Bíblia. A palavra de Deus vai nos direcionar. Como está nos direcionando toda sexta-feira, o Senhor tem falado para nós, e o Senhor tem mostrado o seu falar atual. O seu falar profético, tem nos direcionado como igreja, como corpo de Cristo, através do alimento diário. Então, graças ao Senhor, começa a comunhão. Temos que estar despertados. São muitas coisas que nos distraem. Muitas coisas. Até coisas boas, né? Mas que o Senhor possa nos acordar. Só o Senhor mesmo para nos acordar. Aí o antídoto para não ser distraído não é a palavra. Já é tempo de despertar do sono, né? Tem um versículo que fala. Então, que a gente possamos estar juntos, escutando essa palavra, como ministro, lendo a Bíblia, lendo a palavra. O Senhor nos deu esse meio aqui de celular e dessa internet, que nós estamos usando agora de uma maneira mais adequada, para ter comunhão. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor pela palavra, né? Que tem sido para nós, graças a Deus, alimento para a gente poder ter força, ter perseverança, podermos seguir em frente. Uma frase que o irmão falou, irmão César, eu escrevi aqui: nós que somos filhos de Deus, devemos compreender a vontade de Deus. Nós que somos filhos de Deus, devemos compreender a vontade de Deus. Senhor Jesus. E foi falado muito sobre sobriedade, né? Senhor Jesus. E aí, a gente vê no mundo que há pessoas que mesmo vendo a situação que estamos enfrentando, né? O mundo todo, eles parecem que não se condoem, né? Com a situação das outras pessoas e vivem de uma maneira egoísta, pessoal, e achando como se não tivesse acontecendo nada, né? Porque eles estão bem. Mas nós que somos filhos de Deus, Senhor Jesus, nós temos que ser sóbrios, né? Não nos embriagarmos, como foi falado, com o vinho desse mundo. Porque o vinho desse mundo, ele distrai realmente a gente. Distrai aqueles que não conhecem a Deus e podem nos distrair. Nós que já conhecemos a Deus, que somos filhos de Deus, né? Então, a gente precisa vigiar. Nós precisamos vigiar e orar. Senhor Jesus, eu lembro de uma situação que aconteceu na reunião de oração, tá faltando 5 minutinhos, né? Que a gente volta. Que eu estava orando, fechei meus olhos e quando abri, já tinha acabado o tempo, né? Eu estava fora. E aí eu só fui me aperceber quando eu abri meus olhos, né? Então, nós precisamos estar orando e estar vigiando. Nós precisamos estar apercebidos. Não devemos fechar nossos olhos, irmãos, porque em algum momento as coisas passam e nós ficamos para trás. E aí, uma pergunta: o que estamos fazendo com o nosso tempo? Senhor Jesus. É difícil, porque nós podemos ser enganados com a situação que nós estamos hoje, né? Pode haver pessoas que
não estejam com um tempo muito grande e ao mesmo tempo não investindo nesse tempo. Mas, principalmente nós que somos donas de casa, e às vezes tem umas que até trabalham fora, os dias parece que ficaram mais apertados, né? Ficaram como se o faraó tivesse botado mais palha, mais coisa para a gente fazer, mais tijolo, mais barro, porque é complicado. Às vezes, se a gente não vigiar, nós passamos o dia cuidando das coisas que são necessárias, mas que não são prioridade, né? A prioridade, ela é o Senhor. Então, nós precisamos pedir ao Senhor graça, nós precisamos pedir ao Senhor, buscar o Senhor, para que possa haver um equilíbrio, que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, né? E poder fazer as necessidades que nós temos diárias. Mas, para isso, é preciso que a gente corra para o Senhor, porque a palavra, ela, sem o Senhor, ela só é letra, ela vai matar, ela não vai nos alimentar. Como a gente até viu os irmãos falando, que ele até tocou nesse versículo, acho que o irmão Pedro, que vocês leem as escrituras, eles falam para os escribas, porque sabem que nelas tem a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, é preciso da palavra, mas eu preciso ir até o Senhor. Se eu não tiver a comunhão diária, se eu não tiver buscando o Senhor para estar junto dele, para que quando eu estiver com ele, a palavra venha gerar espírito e vida em mim, não vai acontecer o que Deus deseja na minha vida, que é a transformação, que é aquilo que Deus deseja para cada um de nós, né? Então, é preciso a palavra e é preciso a oração. A oração é ir até o Senhor, é deixar o Senhor falar conosco, é deixar que o Senhor coloque a palavra dentro de nós. Senhor Jesus, e nos aperceber, porque tem muitas distrações e nós precisamos buscar o Senhor, não deixar nada tirar o nosso foco. A gente precisa estar participando das reuniões, a gente precisa estar junto com os irmãos, para que a gente possa estar no fluir, para que a gente possa estar seguindo a direção que o Senhor está nos dando, para que a gente não venha a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas para estar seguindo junto com toda a igreja, junto com todos os irmãos, em direção ao Senhor. Jesus é o nosso Senhor.